Bem-vindos! Amanhã já foi. Hoje falando de Web3, comunidade, saúde mental, ao lado da Adriana. E aí, Adriana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom? Olha, nossa convidada já é a segunda vez aqui no podcast. Gabi, a Gabriela Radiante, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês, gente? Foi um prazer estar aqui. Pode Ai, chamar. muito bom. A gente chama. Gabi já esteve com a gente na série de profissões, falamos aí dos NFT creators e hoje a gente vai dar um foco aí para o case dela, que é o Synapse Collab. Mas deixa eu, antes a gente começar a conversar, né, Gabi? Deixa eu só te apresentar aqui novamente para quem não esteve no nosso podcast anterior. A Gabriela Radiante é uma NFT creator e fundadora do Synapse Collab, que a gente vai falar hoje. Já são mais de 800 obras de arte publicadas no Brasil, Alemanha, França e mais de 200 NFTs com experiências pós-venda diversas. E além de tudo, a Gabi, ela também ministra mentorias para quem quer entrar na Web3. É uma pessoa dedicada à temática da Web3, né, Gabi? Sim, adoro, amo demais esse assunto. É sempre bom colocar mais pessoas em torno disso. É verdade. Gabi, inclusive, preciso te perguntar, a gente já discutiu isso um pouquinho no nosso último encontro, mas eu queria que você resumisse aí como é que foi seu primeiro contato com o Web3, né? Qual foi a primeira vez que você, NFTs, metaverso, experiências, comunidades, como que isso aconteceu na sua vida, Gabi? Cara, isso daí começou, na verdade, eu estava em casa, vendo uma reportagem do Fantástico que falava sobre NFT. Eu falei, interessante isso, assim. Eu vi quanto as pessoas estavam investindo, muito dinheiro e etc. E eu falei, isso aqui não deve ser somente uma foto. Alguma coisa tem a mais aí. E eu sempre brinco, né? Você vendeu um macaco, veja minha obra. Então eu falei, não, as pessoas venderam isso, vamos tentar. Então eu comecei a estudar sobre isso, porque eu sempre vi que, assim, acho que a maior dificuldade de todo mundo realmente é entrar num lugar e, tipo assim, vou tentar para ganhar dinheiro, mas tá, mas como é que ganha? Vamos estudar sobre isso, vamos galgar passos, assim, sabe? Então eu realmente mergulhei primeiro dentro disso e tal, e eu fiz teórico e prático junto. Então, enquanto eu estudava, eu também praticava. Foi aí que eu conheci alguns marketplaces que trabalhava com NFT e etc. Eu falei, legal, vamos estudar sobre isso, etc. E eu também estava nessa transição de carreira, de enfermagem para artista digital, aquela coisa toda. Foi assim que eu fui galgando aos poucos os passinhos, etc. E vi que esse era o caminho que eu gostava. Então, foi assim que eu comecei. Então, fui vendo reportagens, fui estudando um pouquinho de artigos para lá e para cá e tal, vendo artes de algumas pessoas e vendo qual o potencial seria, né, eu estar lá dentro, colocando as minhas obras de arte. Então, eu fui começando assim, galgando aos poucos, começou tudo com obra de arte mesmo. Ai, que legal, Gabi. A transição de carreira nunca é um processo fácil, né? Você sair de uma área que a sua área era totalmente diferente, né? E você trabalhava com a área de enfermagem, né? E, enfim, mudou completamente de rumo, tecnologia, Web3, artes e tal. Essa história é muito legal. Eu queria te perguntar como que surgiu a ideia do Synapse Collab? É assim que fala, Synapse Collab ou Collab? Como... Isso não é Tá. collab mesmo, é collab. Tá bom. É. Então, na real, assim, o Synapse, eu falo que existem duas frases assim que eu uso muito de lema dentro do Synapse. A primeira é que acho que grandes empresas nascem na crise e os maiores empreendimentos nascem na dor do empreendedor. E a minha maior dor foi psicologia, sabe? A parte psicológica, assim. Eu amava o que eu fazia, estudei muito, né? Cara, entrar no meu Lattes lá, cara, é bizarro, assim, as coisas que eu já estudei, o quanto eu me especializei em muitas áreas. Eu tenho muitas especializações, me dediquei muito na minha área, amava o que eu fazia, essa ideia de família. Eu sou terceira geração de enfermeiro da família, então imagina. E demorei muito para aceitar que eu estava esgotada, eu precisava descansar. Essa palavra descanso era uma palavra assim que não descia, ficava presa, assim, sabe? Acho que um sapo desceria melhor do que a palavra descanso. Então, na verdade, veio da minha dor. Então, a comunidade começou como Educaverso. Eu queria educar as pessoas sobre saúde mental e o quanto isso realmente tinha a ver com a Web3, porque sei lá, eu conheço, dá para contar nos dedos quantas pessoas que eu conheço que entram na Web3 falando, opa, adoro meu trabalho, vou para Web3. Eu conheço poucos, a maioria é transição de carreira, tipo, tava esgotadão, vamos para cá, porque aqui é home office. É quase isso.
Então eu falei, cara, isso aqui precisa acontecer e vamos educar a galera. E foi numa palestra para uma faculdade federal da Bahia que eu descobri que não era isso que era para ter feito. Falei, nossa, ralei, caguei o rolê, né? Não era Educaverso. Então foi aí que a gente mudou para um outro nome. Eu falei, cara, precisa de um outro nome, precisa de outro nome. Não é mais educação, a gente precisa mudar aqui, dar um passo para trás, entre aspas, e começar a deixar as pessoas chegarem até a gente, porque era isso que eu precisava. Eu precisava de um psicólogo que me atendesse, que não fosse do horário comercial, porque, pô, eu entro às 6 da manhã no trabalho e saio às 20 horas. Então, assim, não dá. E assim, a minha cabeça estava mil, e a minha cabeça estava cheia de sinapses. Então, isso é meio nerd o nome, assim, sinapse, né? Então, eu falei, cara, é isso, sinapse e collab. Então, nós somos uma sinapse e uma collab, então é um conjunto, então são várias sinapses, e a gente precisa de uma dose de saúde mental, por isso que tem até a garrafinha. É a dose de saúde mental na Web3. Então, na verdade, a sinapse veio dessa minha dor e dessa necessidade que eu sei que muitas pessoas precisam de ter um acompanhamento psicológico, muitas vezes remoto, em horários bem peculiares. Então, é isso que a gente proporciona: atendimento remoto, em horários bem alternativos e principalmente tickets em relação à urgência. Tem pessoas que não procuram o CVV, pois o CVV não atende no país que ela está, etc. Então, a gente tem esse canal do Discord gratuito que a pessoa aciona o ticket, não estou bem, está tudo bem, e conversa com o psicólogo em qualquer horário do dia, né? Então a gente faz isso de 24 horas exatamente porque a gente sabe que não é só o Brasil que pode pedir esses atendimentos. Então, na verdade, nasceu disso, assim, então a gente todos os dias galga uma forma diferente de lidar com a saúde mental que não seja só a psicologia. Então, a gente já está galgando outras coisas. Em setembro desse ano, a gente vai lançar o nosso primeiro curso de autoconhecimento na tecnologia, como a gente pode galgar o autoconhecimento trabalhando com a tecnologia. Então, é uma coisa bem diferente, que foi quase um período sabático que eu passei de dezembro para janeiro, assim, que eu mergulhei dentro de mim e vi que eu precisava abrir minha caixinha de Pandora. Então, eu abri a caixa de Pandora e falei, essa caixa de Pandora precisa estar na tecnologia. Então, foi aí que eu linkei alguns cursos que eu já fiz com a tecnologia. Então, vai ser um curso bem legal e vai ser no Synapse também. A primeira parte dele, né? Que vai estar bem relacionado ao que a gente criou, vai ser gratuito, e a outra parte vai ser paga, que é uma parte mais um a um, digamos assim, vai ser bem legal. Então, na verdade, o Synapse nasceu disso, assim, a gente vai tendo várias ideias, tudo em prol da saúde mental das outras pessoas, que era o que eu precisava, né? É fabuloso você tratar de saúde mental. A gente também fez aqui uma série, né, pensando nesses impactos que são psicológicos das novas tecnologias, né, como que a gente interage com elas. Mas você também fala de uma coisa muito interessante que a Adriane e eu passamos nesse conhecimento de Web3, porque a gente fala que é um mundo paralelo que está acontecendo, uma economia paralela, um modo de trabalho paralelo, e as pessoas podem achar que é brincadeira, mas é muito sério. Isso causa uma exaustão, porque a gente fica muito surpreso, e como é uma coisa nova, a gente quer mergulhar, né, para aprender, para entender, e é interessante que você não é a primeira, a gente também já teve contato aqui com outras pessoas que falam, às vezes eu preciso dar um pouco de tempo ali do Discord, da minha comunidade, porque senão é muita coisa e dá ansiedade, né, e a gente não pode esquecer da, da saúde mental. Então, eu adoro que você esteja olhando para isso e casando, né, com essa sua origem aí da área de saúde, terceira geração, que maravilha. Mas, Gabi, você começou o Sinapse Collab, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente dos mecanismos, né, de hoje de comunidade, de encontrar, a gente pode falar um pouquinho do Discord, mas eu queria saber assim, quando você começou a sua ideia, quais são as estratégias que você usou, de Web3 ou não, para trazer pessoas para tomarem consciência do seu projeto, né, do Synapse? Quais foram as ferramentas e estratégias que você usou ou tentou aplicar, ou as que não deram certo e as que deram certo? É, eu até falo assim, que a gente está construindo a Web3, mas a gente vive na Web2. Então não dá para você, tipo, entrar sei lá, num Audience e esperar que todo mundo veja as suas coisas. Não dá para você entrar, tipo, vamos fazer as coisas no Discord 100% que a galera vai entrar porque é Web3. Não, a Web3 não é goela abaixo. Então, assim, a gente utiliza o LinkedIn, Instagram, Twitter, então a gente utiliza todas as formas possíveis e redes sociais possíveis. Mas o principal mesmo é quando a gente tem esses espaços, como vocês proporcionam pra gente em podcasts, em palestras, etc., que é onde a gente fala com um público que é o público que a gente quer atingir, a galera que tá esgotada e não sabe para onde ir. E, pô, tá aí querendo ouvir sobre NFT, porque, cara, eu preciso de alguma coisa que faça sentido na minha vida.
Então, é esse público, é esse nicho que a gente sempre procura, sabe? Então, esses espaços que a gente vai recebendo, assim, é onde a gente mais acaba conseguindo a adesão das pessoas. De um modo geral, assim, eu acho que todo case que dá errado é porque deu muito certo, né? Eu acho que quando você erra, eu acho que é a oportunidade que você tem de acertar 2 vezes, né? Então, pô, você errou, sei lá, tipo, entrou no Instagram, fez uma propaganda no Instagram, assim, tipo, cara, você divulgou todo o seu espaço, assim, um tempo enorme para isso, e simplesmente você perdeu, né? Você perdeu aquele tempo, você perdeu a propaganda, você perdeu o cliente, etc. E às vezes também é muito difícil uma pessoa. Eu sinto que você Cara, não foi está bizarro, me perdoe. sozinha. Mas é que o meu gato passou do nada aqui. Eu levei um susto, me perdoe. Tem que cortar isso daí. Eu até perdi a linha de raciocínio. Eu não corto bichinhos de estimação, eu só corto coisas que sejam totalmente fora. Perdoe. Então, Mas assim, cachorrinhos e gatinhos estão liberadíssimos para participar perdoe. do Faço, podcast. foi bizarro, A cara. Adriana tem Eu levei 2 um susto. peludos. Levei um susto, foi bizarro. A Enfim. Então, assim, Teruca e a Sayuri também participam do podcast. Pode seguir, Gabi, você estava falando. então, assim, na verdade, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, de montar um case de sucesso com Sinapse é exatamente os psicólogos. Assim, eu não esperava isso, sinceramente. Eu esperava que eu ia ter mais dificuldade em adesão das pessoas do que os psicólogos aderirem aos pacotes. Então, os psicólogos atenderem de forma remota está sendo um pouco mais difícil fazer os psicólogos entenderem isso. Os psicólogos que trabalham em área remota são psicólogos muito, assim, muito certeiros, assim, e muitos deles ainda não aderiram tanto aos sinapses, assim. Então, na verdade, a minha maior dificuldade não é a propagação, não é a divulgação, porque a gente tem tido espaço. O mais difícil realmente é formar uma equipe e juntar todo mundo para que a gente consiga montar. Eu sempre falo, o Sinapse não é empresa, é comunidade. Eu preciso, é bilateral a coisa, sabe? É descentralizado. Eu levo muito a sério isso, assim, é tudo horizontalizado. O tempo de trabalho também, eu não deixo ninguém trabalhar mais de 6 horas. É 3 horas de plantão e 3 horas atendendo. Eu pego muito no pé em relação a isso. Então, assim, as condições de trabalho eu tento fazer de forma mais tranquila possível. Mas a minha principal dificuldade de adesão realmente é essa. É realmente montar uma equipe, formar uma equipe que realmente seja coesa, uma equipe que queira a tecnologia, assim. Eu vejo que ainda existe uma resistência dos psicólogos. Não sei se é porque eles atendem pessoas com dificuldade na tecnologia, que fica meio, não sei exatamente o que tem acontecido. Então, é uma coisa que eu ainda estou em aberto, ainda estou analisando, não fechei ainda. Gabi, você falou que a Sinapse Collab é uma comunidade e ela funciona no Discord. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como que é o funcionamento da Sinapse? O que que ela é e como que ela funciona, né, nos seus processos internos? Então, você falou, é para as pessoas que estão na Web3. Qual que é o perfil dessas pessoas? Pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona a Sinapse? Exatamente. Esta frase, eu acho que foi um dos meus maiores erros para as pessoas que estão na Web3. Porque, na verdade, é assim, tá todo mundo entrando na Web3, as pessoas sentindo ou não, querendo ou não. Porque a gente está modificando, está tendo muita modificação, muita regulação de criptomoeda, etc. Então, a gente está, aos poucos, galgando isso. E essa frase, por mais que seja verdade, é uma frase que as pessoas não estão entendendo muito bem. As pessoas estão falando, então não é para mim. Eu não sei o que é Web3, tem a mínima noção. Então, tá tendo essa. Então, eu meio que mudei. Por isso que a gente chama dose de saúde mental na tecnologia. Então, todo mundo que tem horário de trabalho surreal e está trabalhando na tecnologia, nós estamos de portas abertas. Então, a gente tem o Discord, que é onde funciona realmente. Nós temos o Discord do Synapse Collab e também abrimos o Synapse Consultas para poder separar as pessoas agudas com as pessoas eletivas. O que significa isso? Então, a gente tem a comunidade lá, as pessoas entram querendo ou não atendimento, só para poder conversar com a gente, tal. Enfim, a nossa comunidade lá no Discord, onde funciona a maioria das coisas da gente é lá dentro. Nós temos parte de musicoterapia, tem o ticket, como eu falei, tem o fórum, perguntas frequentes, enfim, tem várias coisas lá. Inclusive, tem espaços para outras comunidades lá. Agora nós estamos com um marketplace totalmente exclusivo, né? Nossa dedicação exclusiva para o Uverse NFT, que é o marketplace brasileiro,
que é formado majoritariamente por mulheres, por isso que a gente escolheu eles até para a gente poder fechar. Então, todos os nossos NFTs, desde dezembro do ano passado, está 100% com eles. A gente vende pela Reverse. Vocês compram em cripto normal, igual ao OpenSea. E também estamos com a Feeling Free também, que é um lugar, que é exatamente uma coleção que ela fala sobre corpos, diferenças de corpos, a pluralidade de corpos, assim. Que não precisa ser, tipo, um avatarzinho magrinho e tal, tipo, vários tipos de avatares. Então, a gente também achou legal essa pluralidade do pessoal. Então, a gente sempre soma com esses projetos. E, então, assim, é um lugar mais aberto e tal, e etc. A gente foi meio que abrindo para a galera, meio que montando um ecossistema, né, ali. E tem o Sinapse Consultas, que é onde tem consultório de todos os psicólogos, aonde vai os pacientes que é eletivo, que são pacientes que passam uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, enfim. Passam lá com os psicólogos e ficam lá. Então, a gente tem esse espaço dos psicólogos, nós temos os espaços de conversas sobre vários tipos de assunto, nós temos a musicoterapia, espaço para outras empresas que queiram divulgar o seu trabalho lá, a gente sempre pede, divulga, bomba lá a comunidade de vocês. A gente deixa um espaço para que as pessoas elas se sintam importantes, valorizadas e que possam divulgar o seu trabalho lá. A gente tentou já até montar um espaço para os artistas colocarem as obras de artes lá. A gente está meio que tentando ainda trazer mais artistas para eles poderem divulgar, a gente conversar mais sobre arte. Então, assim, todo o espaço que a pessoa precisa, a gente está disponibilizando no Collab e no Consultas com os psicólogos. Como eu falei, a gente vai ter lá para setembro o curso, né? Que vai ter o gratuito, vai ter o pago. Esses daí a gente já vai estar abrindo aí algumas outras brechas também para outros profissionais também para poder fazer junto com a gente esses cursos. E também, a partir de abril desse ano, nós vamos abrir uma parte de aluguel de salas. Então, você pode ser nutricionista, psiquiatra, psicanalista, você aluga uma sala dentro do nosso Discord lá e você atende os seus pacientes com uma privacidade que algumas outras plataformas de vídeo, assim, Zoom, Meet, etc., não dão. Então, a gente dá essa privacidade e sigilo profissional que você precisa para atender um paciente. Então, a gente também está abrindo para outros profissionais que somem, que têm a nossa visão também. E agora também a gente tem uma parte mais holística, que é do autoconhecimento, etc., que é mais para essa parte, eu falo que é mais a parte mais good vibes também, a gente também vai abrir para isso. Além de ter somado com o aplicativo da Conners, né, que é um aplicativo já reconhecido pela Unesco, que é um aplicativo de bem-estar, de saúde mental e saúde, né, no total, que também está somando com a saúde mental da Web3. Então, a gente também somou com a Conners, a gente tem um espacinho na Conners lá, que em breve também a gente vai ter mais um meio para poder falar com outras pessoas, que é por lá. Então, assim, toda empresa que quer somar com a gente, todo mundo que está querendo somar e crescer com a gente está somando e tal. Então, na verdade, a gente sempre tá. São sinapses, então a gente sempre soma, vai um colando com o outro ali, um colando com um, e é isso. Se a gente gosta dessa vibe Web3, assim, de descentralizar o conhecimento e todo mundo junto crescer, sabe? Então, é uma coisa assim que está muito no plural. Então, todo dia a gente cresce e tem uma coisinha nova lá. E como que as pessoas é, entram para ter um atendimento? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa e quero ter um atendimento. Ela entra no Discord e escolhe um profissional e paga. Como que funciona isso, Gabi? Então, existem duas formas. A pessoa ela entra no Discord, cara, tô precisando de ajuda para ontem. Clica no ticket, eu não tô bem, tá tudo bem. Ela no finalzinho tem um ticketzinho que você clica, vai abrir uma janelinha que só você e o psicólogo vão ter acesso àquela janela. E vai ter um psicólogo X lá. Aí vai ter um psicólogo que tá de plantão, aí você não escolhe o psicólogo. Ele vai falar com você, conversar e tal. Cara, eu conversei com ele, ele me ajudou, mas eu não quero seguir com ele. A gente já tem um espaço onde tem todos os profissionais lá, por ordem alfabética, todos os profissionais que a gente tem um resuminho deles lá, uma fotinha deles, e você fala, eu quero passar com a psicóloga Gabriela. Aí nós temos o espacinho onde você consegue agendar com esse psicólogo uma sessão e ele também passa para você o valor avulso, o valor mensal dele. A gente agora, graças a Deus, nós conseguimos já resolver esse problema. Então, a pessoa pode pagar com criptomoeda ou a moeda corrente do país dela. Então, a gente conseguiu resolver esse problema que a gente estava com problema, porque a gente teve uma relação da cripto. Então, você escolhe qual forma de pagamento e passa com esse profissional. Então, existem essas duas formas. Também tem pessoas que, cara, só quero, tipo, alguém para conversar agora porque eu tô desesperado. Você não vai querer seguir. Esse ticket, ele é gratuito. O restante dos outros serviços é pagos, né? São pagos com os psicólogos. Então, a gente faz nessas duas modalidades, o eletivo e o emergencial.
Gabi, eu vou até aproveitar, vou deixar as outras perguntas aqui também de NFTs e comunidades para Adriana, mas aproveitando, é, tem sido fácil para as pessoas entenderem o mecanismo, né, de entrar no Discord, compreender como o Discord funciona, porque a gente já está muito acostumado, né? Mas quando a pessoa tem o primeiro contato para falar, nossa, eu tenho alguém que possa me atender aqui, porque eu preciso falar com alguém porque eu estou desesperado. Como é que é esse onboarding, né? Como é que você carrega as pessoas para esse ambiente do Discord? Como que tem sido? Fácil, mais difícil? São pessoas que já estão habituadas com essas ferramentas que a gente tanto usa de Web3. E como que você verifica isso também, assim? Você cria outras estratégias? Quais são as dificuldades e as facilidades, claro? O meu público, na verdade, assim, majoritariamente tem sido jovens adultos, entre 20 e 30 anos, e alguns, e assim, a maioria que tem, chegam até o Synapse, já entende de Discord. Então, ou seja, já tem uma conta no Discord, ouviu falar sobre o Synapse em algum lugar e entra lá. Mas nós temos também esse público que não entende nada, não tem a mínima noção disso. Temos sim alguns que têm resistência ao Discord, mas os que têm resistência ao Discord falam, cara, eu não quero baixar essa parada, não quero conversar com vocês lá, quero pelo Meet, pelo Zoom. Não tem problema. A gente já tem uma conta também do Synapse, onde você passa, mas aí a gente deixa bem claro que a privacidade e aquele sigilo que a gente preza tanto, né, na nossa comunidade não vai ser assegurado nessas outras plataformas. Porque lá no Discord a gente controla, aqui essas redes sociais não, né? Então a gente deixa bem claro, temos sim pacientes que passam pelo Meet, pelo Zoom, isso é tranquilo também, mas são poucos, na verdade, né? Então a gente, na verdade, agora tá galgando assim, atingir essa galera que tem um pouco mais de resistência. Quem tem resistência, a gente nem força, onde você prefere. O importante é passar por atendimento e você ser ajudado. Esse é o foco principal, ajudar as pessoas, entendeu? Agora, a gente fez Discord porque a gente consegue controlar o sigilo, né? Se a pessoa prefere outro lugar, tranquilo. Mas majoritariamente tem sido essa galera, então por isso que a gente não tem sentido tanto essa dificuldade da galera aderir, entendeu? Mas agora que a gente está pegando mais pesado um pouco nas outras redes sociais, assim, com certeza vai ter pessoas com resistência e também isso também é tranquilo. A gente não problematiza isso. Daí, quanto menos obstáculos, melhor. O Discord é maravilhoso. Quem conhece o Discord ama já, né? Mas ele tem um formato meio difícil para quem está acostumado com as outras redes sociais, né? Da Web2. Então, ele é meio dificinho de entender no começo, né, Gabi? Mas ele oferece recursos muito legais, né? Exatamente. Então, E, assim, o estar no Discord, na verdade, eu também tive um pouco de resistência, né? Mas só que assim, de todos os lugares que eu procurei, eu falei, cara, para ter o sigilo e a privacidade que eu gostaria de ter, só lá. Então, eu realmente fiz um cursinho lá, eu estudei, eu até hoje estudo bastante sobre o Discord para poder saber mexer e tal. Todo o Discord do Synapse foi eu que montei do zero ali. Então, assim, é tudo, putz, foi tudo assim suado para conseguir, mas a gente conseguiu montar. E agora a gente também tem sala lo-fi, então assim, tá uma beleza. Agora até bot de meditação. Você aciona o bot medita com você, tá perfeito. Então a gente tá galgando essas coisas. Então, assim, é legal quando você entra lá e você se entende. É legal. Mas até entrar, a gente sabe que é um pouco difícil, mas a gente segura na mão e vamos junto, entendeu? É igual escola, ninguém nasceu sabendo ler e escrever, cara. Então a gente entende disso, assim. É bom que você aprende uma coisa nova e, ó, que legal, você ainda ganha uma privacidade. é muito interessante esse negócio do Discord. É, o conceito que a gente tem na Web3, né, de ser tudo tão novo, tão diferente, e as pessoas enxergam como uma coisa difícil. Por exemplo, NFT. As pessoas normalmente nem, não sabem o que é e têm dificuldade de entender o conceito e têm dificuldade de entender como elas compram, o que elas fazem, para que serve. E assim com muitos conceitos da Web3, né? Blockchain é a mesma coisa, tokens e etc. E também o Discord. Mas o que eu vejo é que o Discord é uma ferramenta maravilhosa para comunidades. Eu não vejo outra que tenha tantos recursos para que você consiga gerir, criar e gerir uma comunidade viva, assim, com muitas coisas. Parece que é tipo uma empresa mesmo, né? Tem vários setores. É muito legal.
E é interessante como você está usando o Discord para oferecer um serviço para pessoas que são clientes e entram no Discord. Normalmente, nos Discords que a gente participa das comunidades, comunidade, né? Comunidade grande, tem regras e tal, mas não é que ela é uma empresa que oferece um serviço, né? A Sinapse é uma empresa? Cara, eu descobri faz pouco tempo, né? Vocês sabem, né? Fui quase junto com vocês isso, que a gente é uma startup. Eu fiquei chocada. Pra mim, eu fiquei passada. É. Eu aquilo. Sou uma startup! Meu Deus, como assim? Primeiro eu achei que era um xingamento, depois eu descobri que não era. Startup era uma. Então, É assim, legal quando dá nome às coisas, né? né? Eu falei que E é uma startup. eu adorei a frase assim, você tem que ir para uma incubadora. Eu falei, gente, eu não sou RN, eu não preciso ficar incubado. Porque eu vim da enfermagem, você fala incubadora, eu fico imaginando a pessoa já num bercinho, sabe? Então, assim, é meio, dependendo da linguagem que você usa, eu vou entender um negócio nada a ver com o que você falou. Então, a gente está pensando seriamente em assumir isso, vestir a roupa da startup, que eu ainda estou com resistência, assim, confesso para vocês, vou confidenciar essa minha fraqueza. Porque, assim, eu acho que, assim, o Synapse, ele veio, como eu falei, uma proposta de comunidade. Porque a minha forma de trabalhar com os psicólogos é uma forma de valorização profissional. Não importa que área que você trabalha, que esteja assistindo o podcast, você sabe muito bem que, cara, foi uma das as bandeiras que a gente mais levantou na pandemia é que a gente não queria aplauso, a gente queria aumento de salário. Né? Isso, né, só a enfermagem, mas como outras áreas também da saúde que ralaram muito e muitos deles perderam a vida. Eu falei até para uma das meninas aqui, acho que foi até para a Adriana, inclusive, disso. Eu tive colegas que, faleceram no meu colo, porque a gente tinha que ceder ventilador para o paciente, a gente tinha que ficar sem ventilador e a gente estava com Covid. Então era bizarro, assim, as situações. Então, assim, eu sei o quanto a valorização profissional, principalmente da área da saúde, tá baixa, sabe? Psicólogo ganhando R$ 20 para trabalhar num consultório no plano de saúde. O cara se submete a isso porque, cara, eu quero o paciente. Então, assim, eu sei qual é a dor do psicólogo e eu também sei qual é a minha dor. Tem como curar as duas dores? Tem como a gente lidar com as duas? Tem, cara. Tem como eu fazer esse psicólogo atender um outro horário e ele se sentir valorizado. Então, assim, cara, montar assim, o Sinapse com essa dor, essa problemática, assim, para mim é todos os dias muito desafiador, sabe? E eu tenho muito medo da gente se transformar numa empresa e a gente perder esse valor, sabe? Eu quero realmente que a gente seja uma startup, que a gente realmente visse essa ideia e prospere como outras empresas e startups aí que estão bombando, que já passaram até aqui no podcast. Eu quero isso, óbvio que eu quero, a gente quer ganhar com isso, mas eu não quero perder a nossa essência. Então, eu estou realmente indo aos poucos para não perder a essência do Synapse, que é valorização profissional acima de qualquer coisa. Se o meu profissional que está comigo, meu psicólogo, o nutricionista, psicanalista estiver comigo, não se sentir valorizado, se você é paciente dele, você não vai sentir que vai melhorar a terapia, você não vai ver. Você vai ver estampado na cara do cara, o cara está trabalhando por obrigação. E não é isso, cara, entendeu? Então, assim, eu tenho muito medo disso. É como eu falei, descobri ontem o que é startup. Então, eu estou estudando o que é startup, estou entendendo como é que a gente coisas, como é que eu vou entrar numa incubadora, que isso para mim foi o máximo, essa palavra de incubadora. A mim, eu acho que foi o auge da minha vida, foi uma incubadora. Então, a gente está aos poucos galgando disso. Então, assim, eu não me considero como uma empresa, a gente é comunidade. E estou respirando assim para a gente se transformar numa empresa saudável, sabe? Que eu tenho um CNPJ assim livre de qualquer, eu falo de qualquer influência de verticalização. Quero realmente manter um jeito horizontal. E assim, eu venho da enfermagem, CLT. Ser empresário é muito novo. Então, eu tô com a Web3, estou a parte empresária, é tudo muito novo. E eu não me cobro de ser a mais. Eu me cobro de ser a Gabriela. Então, assim, essa parte de autoconhecimento para mim foi muito importante, porque eu estava quase entrando em outro esgotamento mental por me cobrar no financeiro. Que, cara, quem trabalha na Web3 sabe muito bem que você não fica rico assim, né? Tipo, sem dinheiro. Não é, cara, é aos poucos. A gente vai galgando aos poucos. E respeitar o tempo, o seu tempo é uma dádiva, assim. Quando você descobre isso, você descobriu a 10ª maravilha do mundo. Então, eu também estou respeitando o meu tempo e o tempo do Synapse. Eu vejo muito que o Synapse é um espelho do que eu sou. Então, assim, eu preciso realmente, eu também preciso de uma incubadora, eu também sou uma startup, eu sei disso. Mas só que a gente precisa galgar degraus para poder realmente
falar, cara, eu sou uma empresa com PJ, estou na incubadora, eu virei uma startup e não perdemos a nossa essência. Então, na verdade, por isso que a gente ainda está ainda com esse nome comunidade, entendeu? Não sei se ficou até meio Mas, perspectiva, assim, não é preconceito, é um medo mesmo, assim, é receio. Gabi, isso é muito curioso. Eu estava tendo uma discussão com a Adriana, e sempre que a gente usa a palavra startup, para nós que já ficamos vendo muitos projetos nativos de Web3 e tudo mais, parece que startup é a coisa mais conservadora do mundo, né? A gente já olha assim, startup já é como qualquer outro modelo de negócio em startups, né? Escalável, de base tecnológica. Mas, na verdade, você está dando um nome a algo que você já executa. Eu já acho que você não é nem incubadora, você já está numa outra fase, você já tem um negócio Já, que já saí da roda. incubadora, estou no berço agora. Você já tem que entrar para outra fase, talvez ganhar tração para você viver disso, que está tudo bem vivermos de negócios que nós temos. Se o propósito dele é super nobre como o seu, tá tudo bem você ganhar com isso, você vive disso, você se dedica muito a isso, que é o que eu vou já continuar depois na pergunta, mas talvez esteja nascendo um novo tipo de proposta realmente, né? Porque a gente está muito acostumado, o business plan, é uma empresa tradicional, é uma startup, e de repente a gente tem toda essa noção de comunidade, né? E precisa pensar muito sobre isso para falar, o que que eu sou? Talvez seja uma coisa totalmente nova que a gente não tenha dado um nome ainda, né? Mas sim, acho que você pode ser tranquilamente uma startup, não tenha medo de ser uma startup, porque isso é muito legal. E só para depois, Adriana, para falar disso é fabuloso, mas eu queria até te fazer uma pergunta, porque você já até falou da jornada de empreendedorismo, porque você trabalhava como enfermeira, CLT, tem aquela vida toda certa. E quando você começa a ter um empreendimento, quando você começa a ter um projeto seu, esquece, não tem mais horário, não tem mais tempo para nada, e você entrou num campo que não existe 1.500 cursos para se aprender alguma coisa, e você desenvolveu a sua plataforma, né, dentro do Discord. Então eu queria já perguntar para depois dar um espacinho para Adriana, é, como que foi você montar uma comunidade no Discord? Do tipo, o que que eu não sabia? Meu Deus, o quanto tempo eu tive que me dedicar a isso? Quanto tempo você dedica, na verdade, todos os dias, porque a gente recebe sempre notificação da comunidade no aplicativo do Discord, vem do Synapse. Então, eu queria saber para você como foi essa jornada de aprender a dominar uma ferramenta nova para algo que você, cara, não é um negócio, não é uma startup, é uma comunidade, é só algo que eu queria fazer, agora eu não sei. Mas como que É, você encaixou isso tudo nesse mundo? eu falo que assim, eu comecei tudo aprendendo a instalar o Discord. Eu acho que tudo começou instalando o Discord. Como instalar o Discord? Coloquei no YouTube, foi quase isso que eu comecei, porque eu não sabia nada. Abrimos tal, eu falei, primeiro, tem que entender o que é esse Discord. Quando eu entendi, eu falei, é isso. É a ferramenta que eu estava procurando para poder desenvolver a comunidade. Então, assim, eu aprendi literalmente do zero no YouTube, pesquisando e tal, e conversando com outros programadores que já mexiam com o Discord. Eu tenho também um primo também, que é muito gamer e tal, então ele me ajudou muito nisso. Primeiro a gente montou tudo, montamos as abas e etc. Essas abas já mudou bilhões de vezes já, então a gente montou as abas e tal. E ali nós vimos que, na verdade, a comunidade queria um Discord nosso. A gente teve muita resistência também de montar o Discord. Como eu falei, não é tipo preconceito, não é isso, é não perder a essência você indo para um Discord. Por exemplo, qual era o meu medo em abrir um Discord? É ir para o Discord e a minha comunidade se sentir obrigada a estar o tempo todo mandando mensagem. Porque tem que estar lá. Não, porque tem que estar mandando GN, aí tem que mandar não sei o quê. Cara, não. Eu tô falando sobre saúde mental. Eu não vou deixar você louco mandando um monte de GM todo dia. Não. Entendeu? Então, eu queria também deixar muito ciente, olha, gente, nós vamos abrir um Discord, mas eu quero todo mundo tendo vida, tá bom? Todo mundo tendo vida, todo mundo trabalhando, feliz da vida, aparecendo só quando dá. É isso que eu queria deixar muito claro. Então, primeiro a gente montou, estruturou o Discord e falamos, ó, galera, estamos no Discord, agora vamos. E a gente vai fazer os nossos serviços aqui por causa disso, disso, aquilo. Então, a gente é muito transparente com a comunidade em relação a isso. Assim, eu sei que parece ilusório, eu sei que parece bizarro o que eu vou falar, mas é o que eu vivo. Eu acordo às 6 horas da manhã, eu faço 10 quilômetros de caminhada, 10 de bicicleta, volto para casa mais ou menos às 8 horas da manhã. Eu chego em casa, faço a minha meditação, para que essa meditação me ajude a eu não deixar os meus bloqueios emocionais me atrapalhar no meu trabalho. Eu tô falando muito sério, eu faço real isso. E ali eu vou e tal, eu falo, o que que eu posso fazer hoje pela comunidade?
aparece assim. Às vezes é o meu silêncio, às vezes. Simples assim? Simples assim. Não é simples. O que eu vou fazer hoje pela minha comunidade? Depois de correr, pedalar, meditar. Você é praticamente um guru do Vale do Não. Silício, Gabi. Conta essa história pra gente. Como é que é, A velho? verdade é essa. Você é um guru do Vale do Silício. Não, olha, eu agora me alimento só de frutas e, sei lá, eu durmo 3 horas por noite. Não, eu durmo muito bem à noite. Eu falo pro pessoal. Às vezes o pessoal quer se reunir comigo. Esses dias mesmo marcaram comigo uma reunião. Falaram assim: a gente tá pensando em gravar uma palestra com você a partir das 8 horas. Eu falei, gente, 8 horas, tô no meu chazinho, tô tomando meu chazinho pra dormir. 8 horas da noite. Não faz isso comigo. Não, 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 não. Então, assim, eu vou falar primeiro, assim, como eu tô hoje, eu vou falar como é que eu tava na época que eu criei o Sinapse. Pra vocês verem a discrepância da coisa. Então, assim. Então, eu falo, o que eu posso fazer hoje pela minha comunidade? Às vezes o silêncio, às vezes eu não, às vezes hoje a comunidade não está pedindo de mim. Então, vou me dar folga no Sinapse. Então, que vai ficar são os psicólogos, se eu tiver demanda com eles, perfeito, vou atender a demanda. Então, eu foco nas minhas artes. Falei, meu, como é que eu posso fazer uma parada que, tipo, meu, ajude outras pessoas que sejam além do Sinapse? Foi aí que eu criei, inclusive, essa minha última coleção, que é Mercado dos Sonhos. Então, vende amorosidade, vende criatividade. Você come salgadinho de criatividade. Você acaba de comer salgadinho se é uma pessoa criativa. Então, assim, eu criei coisas assim que a gente é doido para comprar no mercado. Tipo, nossa, tempo. Tem um que é um tempo. Você é uma geleia. Você passa a geleia no pão. Na hora que você come, você ganha tempo. Então, assim, eu criei na verdade, esses NFTs. Então, assim, é coisas para poder mexer com a nossa mente e causar riso, porque às vezes a terapia do riso é muito importante. A pessoa não vai comprar o NFT, às vezes a pessoa, cara, vou comprar tempo, que bizarro que essa pessoa criou. Cara, já criou aquela coisa, tipo, meu, é verdade, cara, como é que eu posso, sabe? Então, vai levando a pessoa em outros pensamentos. Então, assim, então eu vou criando coisas assim, mais ou menos a partir, acho que mais ou menos no meio-dia e meio eu almoço. Agora eu descobri que eu tenho que comer comida sem glúten, então tá uma beleza. Eu que sempre fui gordinha, adorei hambúrguer, tá maravilhoso essa parada sem glúten. Eu tô mexendo tipo ao vegan, tá bizarro o negócio. Então aí eu vou, almoço, etc. Dou uma descansada, 1 ou 2 horas e tal. E eu vejo qual vai ser a demanda que eu vou ter. Tipo, vou postar os NFTs, vou fazer o que para a comunidade, o que eu posso fazer a mais. Agora, como a gente está nessa transição de abrir aluguel de salas, então eu testo as salas, eu vou testando a parte de informática, etc. Então, assim, a minha rotina tá. Essa é a minha rotina comum. Às vezes eu tenho muitas outras demandas, tem cursos, tem gravar isso, fazer aquilo. Agora estamos entrevistando psicólogos para poder entrar, vai ter mais psicólogos entrando. Então, imagina, um monte de entrevista, avalia papel, vê isso, vê aquilo, contrato, enfim. Mas também, 8 horas. Eu paro às 6 da tarde. Não tenta marcar nada comigo às 6 da tarde, não. 6 da tarde, paro tudo, não, para. Tem um monte de coisa pra resolver, resolvo amanhã. Não, não vai morrer. Ninguém vai morrer sem isso. Não, vamos fazer. Isso é o que eu tô hoje. Agora, quando eu criei a sinapse, eu no primeiro que eu dormia 3 horas por dia, tendo crise de ansiedade, tomava ansiolítico, tomava antidepressivo, estava tomando várias medicações, estava super preocupada com a minha vida financeira. Quanto mais eu me preocupava, menos dinheiro eu tinha. Eu achava que o mundo conspirava contra mim, parecia que tudo estava mais difícil, parecia que todo mundo estava contra, que as pessoas todas elas prosperavam menos eu. E eu estava nessa energia muito negativa. Tentava não transparecer para as pessoas isso, mas estava muito difícil. E assim, eu estava tipo me afundando, eu tava entrando em outro esgotamento mental. E eu ficava cobrando dos psicólogos, tipo, nossa, a gente tem que ter rendimento, tem que ter rendimento, tem que gerar dinheiro e tal, não sei o quê. E, cara, quanto mais eu cobrava, mais a galera ficava sobrecarregada e eu perdi equipe, sabe? E ali eu vi o quanto o Synapse estava afundando. Até que em dezembro eu cheguei no fundo do poço, assim, eu falei, nunca mais eu chego aqui. É esse lugar que eu tô, eu nunca mais piso o pé nesse fundo do poço. E foi aí que eu falei, não, eu tenho que entender o que tá acontecendo comigo. Por que eu tô voltando a ter um esgotamento mental? Por que logo eu, cara? Tipo, mano, eu tô ajudando uma galera pra não ter, agora eu vou ter de novo. Que sacanagem é essa? Então eu realmente entrei nesse curso, inclusive, eu não queria fazer propaganda, mas foi o Cia Leve, com a Maria de Moraes e a Fernanda Souza, que são umas queridas, assim. Eu acho que, eu não sei se é a minha geração, como é que as pessoas sentem, mas eu me senti muito em casa, porque foi quase mexe com as mãos pequeninas, mexe com os pés, sabe? Tipo, quase mexe quititas ali, me ajudando no autoconhecimento. Foi maravilhoso. Adorei lá. É verdade, a Maria, na verdade, fez meio que parte também da minha adolescência, porque ela estava na Malhação, fez outras novelas também. Cara, elas tocaram umas paradas assim que eu nunca tinha ouvido falar sobre centelha divina. Que bulhufa é centelha divina, cara? Adorei isso. Então, assim, eu falei, cara, é isso. Eu sou isso aqui, ó. É isso, aquilo, e vai dar certo. Então, assim,
Em um mês eu fiz o que eu não tinha feito em 3 meses de faturamento. O Sinapse, os psicólogos que não estavam somando, eles mesmos pediram para sair, foi entrando outros falando, cara, eu quero muito fazer parte do Sinapse. Nunca imaginei na minha vida que alguém ia querer falar, cara, eu quero fazer parte. Porque eu não enxergava o meu empreendimento, eu não enxergava o valor do meu empreendimento. E como eu falei, o Sinapse é muito quem eu sou. Eu não enxergava o meu valor, eu também não enxergava a minha empresa. Então, assim, eu tô crescendo junto com o Sinapse. Eu brinquei, mas é verdade, tipo, essa parte da incubadora, eu também precisava, eu preciso, tipo, nascer de novo a minha mente. Então, aos poucos, estamos crescendo. E eu não tenho pressa, assim, eu não tenho pressa. Acho que as coisas acontecem no seu tempo certo, sabe? E o Sinapse é muito sobre tempo, sobre acertar. Ontem eu falei até com uma amiga minha, eu falei, cara, eu sei que quando a gente planta morango, tem um tempo certo para o morango nascer. Eu tô doida para esse morango nascer. Mas só que não dá para poder apressar a terra, sabe? Não dá para apressar as coisas como elas são. Porque imagina se eu tivesse, tipo, feito o sucesso de cara. Eu estaria esgotada e rica. Então eu ia ser mais uma esgotada e rica. Não, eu não vim para isso, sabe? Eu acho que a gente está na Terra para outras coisas, a gente não é para ganhar dinheiro e estressar, não. É mais coisa para fazer. Tem outras coisas para fazer na Terra. Então, assim, eu realmente mergulhei para isso e eu quero trazer as pessoas para isso. Muita gente está precisando se reconectar consigo. Está indo para o psicólogo falar um monte de coisa, não ouve o que o psicólogo está falando e não melhora, ele fica nesse looping. 2, 3, 10 anos do psicólogo e não resolve. Não é isso. A gente está aqui numa comunidade para ajudar a saúde mental. A saúde mental, não é só psicologia. Isso precisava começar de mim. Não dá para mim poder pregar uma parada que eu não faço, entendeu? De uma hora ou outra vai cair a máscara, a pessoa vai descobrir. Então, na verdade, é assim, de uma forma muito louca e de muito grande, assim, é isso que eu estou explicando hoje, qual é a minha rotina. Então, a minha rotina é essa. Igual hoje, eu entrevistei alguns psicólogos de manhã, estou aqui com vocês hoje e tal. Mais tarde eu almoço e vou fazer a minha caminhada. E assim, eu tô na quaresma. A gente está na quaresma. Eu nunca tinha feito quaresma na minha vida, estou fazendo agora. Estou fazendo a minha quaresma, a minha conexão, centelha divina ali, bora, vamos fazer. E crescer. Eu cresço, lá em cima, alguma áurea lá em cima me dá uma direção e eu vou, executo e ajudo uma pessoa. Se eu ajudar uma pessoa por dia, cara, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E é isso, uma pessoa por dia. Se eu ajudar uma pessoa por dia, 365 pessoas ajudadas por mim em um ano. É muita gente. É isso. Ai, fiquei inspirada. Eu ia dizer isso agora. Eu olhava para a Adriana e falo, a Gabi está falando isso para a gente, a Gabi está falando isso para a gente vive em loucura, né? Porque na verdade, todo mundo passa por isso, mas às vezes ou não tem coragem de assumir, ou tem vergonha de falar, porque é a gente transparecer o cansaço, às vezes, a insegurança. Tem dias que são ruins, tem dias que você olha, meu Deus, tá tudo errado. E pode estar tudo errado em diversos campos. Eu sabia que a Adriana ia ser isso. Eu falo, caramba, eu também estou super inspirada. Sim, Gabi, esse processo que você passa de se esgotar com a sua empresa, de não reconhecer que a sua empresa é realmente uma empresa, de não reconhecer o seu valor, de não saber ao certo se você está fazendo certo ou não, de se preocupar com o dinheiro e pressionar todo mundo, toda a sua equipe para ganhar dinheiro e se esgotar e ficar desesperada, é um negócio que eu acho que todo empreendedor passa. Exato. E E assim, muita pouca gente sai. se o Sinapse Oi? tem uma proposta, se o Sinapse tem uma proposta de saúde mental, eu não posso entrar nesse ciclo. É um loop infinito. Você fica dentro dele, é uma egrégora que você entra, você não sai. Você não sai. E eu fiquei pensando aqui na sua trajetória, né? Que foi o que a Ana disse. Você começou a ser empreendedora do nada, numa área que você não conhecia, com Não. ferramentas que são novas para todo mundo, não só para você. E você foi indo sem medo, né? Eu não sei, óbvio que todo mundo tem medo, mas você pegou, arregaçou as mangas e foi construindo, e foi acreditando e tal. Uma coisa que eu estava falando ontem com um cliente meu, na Vamos Chá do Papel, é que o empreendedor ele tem que ter uma característica que é acreditar que aquilo vai dar certo, mesmo olhando para um campo vazio, assim. Não tem nada, mas ele todo dia tem que olhar para aquilo e falar:
vai dar certo algum dia, É né? uma fé sobrenatural. Exatamente, ele tem que ter a capacidade de olhar para o que aquela terra, que ainda não tem nada, faz morangos que vão surgir dali, né? E É, é uma habilidade muito difícil. Acho que muita gente para no caminho e fica no caminho, porque é insano você ficar olhando para a terra e se enchendo de esperança, quando na verdade o que você quer é chorar. E, e é esse o caminho que você fez, ainda mais nesse lugar da Web3, que ainda está todo mundo tateando, e você encontrou o seu caminho. Você encontrou, né, a sua trilha e está seguindo. E agora você fez essa revisão, está se sentindo mais feliz e vai e tal. E isso daí me deixou super inspirada, e inclusive depois quero falar com você sobre isso, depois que a gente acabar aqui nosso podcast. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Essa empresa comunidade que você criou, a gente vê muita comunidade que não é empresa. Eu sei que existe um conceito na Web3 que é a comunidade que realmente ganha dinheiro e gera receita para todo mundo e tal. Só que a gente não vê essas comunidades. É só meio que um conceito, né? São raras as comunidades que realmente geram dinheiro e valor e são empresas. Então, acho que você está criando um novo segmento, ou você está estabelecendo um novo padrão de, de, de conduta de um novo segmento. É isso, Gabi. Você está criando um novo segmento. Não existem regras para isso. Não existe assim, ó. Olha, Gabi, aqui é o manual para você criar o que você está fazendo. Não existe, porque você está criando algo totalmente novo. É uma empresa que é comunidade. Como que vai funcionar isso? Sei lá, você vai descobrindo aos poucos, junto com a sua comunidade, que faz sentido, que não faz sentido, que dá certo, que não dá certo. E eu acho que, se der muito certo, que é o caso, né? A gente está vendo que já está dando certo, é um novo segmento que você tá liderando, está tomando a frente, está criando. Isso é muito significativo, assim. É muito significativo. Às vezes, quando a gente está dentro do negócio, fazendo as coisas, a gente não percebe o negócio que a gente está criando, a grandeza daquilo, né? E eu achei maravilhoso isso. Não tem nem nome, foi o que a Ana falou. É empresa, comunidade, que nome que dá para isso? eu Não acho, tem nome. eu acho que é isso. Isso é Web3, é você não saber o nome e daqui a pouco você descobre. Daqui a pouco É você isso, é isso, assim. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta, do jeito que tava, as coisas estavam andando, não estava dando certo. Eu assim, como eu falei, sinapse, ok, nunca vou parar, seguir, não pretendo desistir, bora pra frente. Mas eu sinto muito falta da enfermagem. E não, eu estou em 5 processos seletivos e um deles me chamou para fazer entrevista ontem, inclusive. Ontem a Ana me mandou mensagem, eu falei, eu não vou responder, eu tava assim já, porque eu ia entrar na entrevista. Depois que eu respondi ela, inclusive. Desculpa ter pela demora. E Nada, até eu parece. no processo seletivo, assim, na hora que eu entrei lá, como eu acho que eu até falei no outro podcast, eu tive amnésia, né? Então eu esqueci muitas coisas do trabalho e tal. Só que eu recuperei a memória em dezembro, por isso até que eu entrei no autoconhecimento, porque minha memória voltou. Pá! Lembrei do trauma, lembrei de tudo, lembrei de detalhes do que tinha acontecido na UTI, em tudo o que tinha acontecido. Então, assim, foi bizarro. Eu acho que foi até por isso que eu entrei num quadro depressivo severíssimo, severo às veras, assim, porque eu lembrei de tudo. E então, assim, e ontem eu fui para entrevista no hospital que eu nunca tinha trabalhado na minha vida, aqui em Santos mesmo, fui e tal, tava esperando lá. Marcaram com a gente, e eu sou pontual. Eu sou pontual, e eu fico doida quando não são pontuais comigo, mas eu fico na minha. Marcaram com a gente 10h10. Eu fui entrar na entrevista meio-dia. Hum, 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 hum. Quando eu entrei na sala, tinha a gerente de enfermagem, era uma mulher que tinha sido minha técnica de enfermagem em outro hospital. E e ela disse uma frase muito infeliz para mim, infelizmente. Enfim, cada um tem seu tamanho, mas ela disse uma frase muito infeliz para mim e aquilo ali foi muito ruim para mim. E eu era inexperiente e tal, enfim, aquilo me afetou muito. E depois que eu fui descobrir que, na verdade, ela falou aquilo para mim, porque aquilo era o padrão do hospital, era realmente um passar por cima do outro. E eu vejo que isso não é somente no hospital, isso em qualquer lugar, assim, parece que as pessoas precisam
ou se autopromover em cima do outro, ou ganhar mais dinheiro que o outro para poder mostrar que tem sucesso. Tipo assim, se a pessoa perdeu o emprego, eu fico com o dela e já era. E é uma necessidade de ser pequeno, sabe? Eu acho que isso é tão pequeno, sabe? Eu acho que tem lugar para todo mundo em qualquer área, sabe? E quando eu olhei para ela pela primeira vez ali, não vou negar, meu coração foi para a boca. Eu lembrava o que tinha acontecido? Não, mas eu lembrava quem ela era. E quando eu entrei na sala, assim, ela fez algumas perguntas cruciais, assim. E aquelas perguntas que ela fez cruciais na entrevista, aquilo me remeteu também ao modelo de trabalho tradicional, digamos assim. Que é a necessidade de tentar ver, testar o funcionário. Vamos testar para ver qual é o limite dele. Para quê? Né? Então, assim, a gente já sabe que esse modelo tradicional de trabalho não está dando certo. Vamos tentar outro jeito? Vamos. O que é? Web3. Vamos tentar pela terceira vez acertar? Web3, terceira vez, vamos dar a terceira chance para a humanidade para acertar. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, existe esse sistema. Tem hospitais maravilhosos, claro, e tem hospitais também que exigem modelos tradicionais. E isso também existe em qualquer startup, em qualquer empresa tradicional. Isso não é exclusivo da área da saúde. Isso, na verdade, isso acontece em qualquer área. Então, assim, por que não fazer realmente um modelo de negócio oposto do que está acontecendo e está dando muito errado? É fácil eu pegar, fazer Ctrl-C, Ctrl-V de uma empresa, por exemplo, fazer uma empresa igual da Adriana e fazer Ctrl-C, Ctrl-V nas coisas que ela faz. É fácil demais, eu fiz Ctrl-C, Ctrl-V. Mas talvez, primeiro que eu não vou chegar no mesmo resultado que ela, porque a Adriana é a Adriana, a Gabriela é a Gabriela, mas por aí. E segundo, talvez aquele modelo tradicional que ela está fazendo está, às vezes, danificando assim, uma área que podia estar sendo potencializada com ferramentas que a gente tem na Web3, sabe? Estou dando um exemplo muito bizarro, assim, mas é só para entender. Então, assim, eu amo o hospital, sou doida para voltar para o hospital, sou doida para achar um hospital que realmente eu me sinta à vontade, me sinta bem para voltar a ser enfermeira, porque eu amava ajudar, assim, tocando no paciente. Eu tenho várias histórias que eu amo de contar. Eu sinto muita falta disso, mas hoje eu sei aonde eu devo estar. Hoje eu sei o meu valor, assim, e tem coisas que eu não preciso passar. Eu não Ai, precisava Gabi, é passar. difícil voltar, né? É difícil a gente voltar para um modelo anterior de trabalho, né? É, Você falando, é uma história que a Adriana já conhece a minha história também. Eu já passei por situações profissionais que levam muito tempo para a gente se recuperar, porque atinge o nosso ego e atinge um lugar que, assim, você tem que ser relativamente bom nisso, porque o seu ganha-pão é esse. Você não tem como você ser uma porcaria naquela única coisa, né? Naquela competência profissional que precisa. E o Web3 tem muito mais a ver com esse mindset, né? De coisas que nós queremos que melhorem, desde o ponto de vista de como que a gente se relaciona com a tecnologia, a maneira com que a gente quer trabalhar e viver, né? E a gente quer menos amarra. Não só a gente, mas a própria geração que já vem, você também deve ser da nossa idade, acho que você também é uma millennial aí, então, tem gente que já vem depois dessa geração já com outros propósitos, que seriam os nossos filhos, né? A gente já cria as pessoas com uma outra cabeça de coisas que nós já não aceitamos. Eu certamente não trabalhei da mesma maneira que meus pais trabalharam, aceitando que os meus pais aceitaram. Então, o grande lance de Web3 é essa mentalidade, que é o que eu acredito que precisa prosperar, porque tecnologia é lindo, ela vem para ajudar diversos processos, mas ela não é a resposta somos nós. A resposta é a maneira com que nós queremos construir negócios, a gente está falando de negócio, mas a gente está falando de comunidade, essas coisas não precisam ser dissociadas. A gente está vendo você construir, você ser uma starter, né? No que você possa vir uma empresa, assim, já é uma empresa, já é um negócio, mas que você enxergue mais dessa maneira, né? eu falo que a É difícil. empresa, é uma comunidade, não sei, é um alien, talvez. Eu não sei. A gente É um está. alien, mas é um alien que compartilha com as pessoas, é um alien que as pessoas precisam entender como funciona, que isso tem muito a ver com governança. A grande discussão do mundo é a governança, né? É o business case da governança podem vir a ser as DAOs, né? A depender muito de como Eu sou essas apaixonada. experiências funcionam. Pois é, então tem muita coisa de governança. Eu vou deixar a Adriana fazer uma pergunta, a gente precisa caminhar para o final já já. Eu não sei se a Adriana quer fechar com a última pergunta, que eu queria exatamente pegar dessa sua última fala e
você dá essas dicas para quem quer começar uma comunidade. Não vamos falar de negócio, porque pode vir a ser um negócio, só para você não ficar preocupada em definir o que não é possível ainda de ser definido. Mas o que que você acha que é necessário para construir uma comunidade? Não sei se a Adriana quer emendar nessa pergunta ou quer falar alguma coisa antes também, Dri. Acho que você tem Eu um monte de queria pergunta. emendar Emenda. quais dicas você dá para quem quer começar uma comunidade hoje. Então, são duas perguntas, né? A da Ana, que é qual que era a sua pergunta, Ana? Desculpa. Exatamente a sua. Quais dicas você dá? De comunidade. Eu achando que eu também Seria. dyslexia. Eu falei, as duas Não, perguntas a mesma coisa, mas eu vou ficar quieta porque eu entendi tudo errado. Eu vou perguntar de novo, eu juro por Deus. é Eu porque a também Adriana e eu somos siamesas. Nós somos não. Eu siamesas. entendi que a Ana perguntou quais são as estruturas necessárias para você criar uma comunidade. E que eu perguntei quais as dicas você daria. Mas Pronto, fala de a gente está estruturas falando a e mesma coisa. dicas. O que que você acha que Beleza, precisa? Gabi, manda vá. Então, eu acho que assim, se você dá um Google, né? Dá um Google lá, perguntar o que eu preciso para montar uma comunidade, eu tenho uma lista já pronta, uma lista muito melhor do que a que eu vou dar. Existem DAOs, que inclusive a Adriana, a Ana também fazem parte, a DAOs que a gente admira muito, inclusive temos até DAOs em comuns que a gente admira muito, inclusive a Buckley. Então, assim, que, pô, dão aula. Se você perguntar para eles como é que monta uma comunidade, os caras dão aula assim, com o pé nas costas, tipo, tomando uma água de coco contigo e explicam tranquilamente. O Vitor, então, meu Deus do céu. Mas, assim, eu vou falar de um jeito meio Gabriela, assim, que eu falo que eu não sei me encaixar em caixas, assim. Eu acho que, graças a Deus, eu nasci de um útero. Se fosse uma caixa, eu teria tudo errado na hora de nascer, assim, porque eu não sei caber em caixa. Eu acho que a primeira coisa, André, como conceito, é qual é a sua dor? Você está trabalhando com o quê? O que é que você trabalha? Qual é a sua maior dor? Qual é a coisa que te deixa angustiado? Que parece que, meu, isso machuca você? Primeiro é a sua dor. Eu acho que a sua dor vai te responder muita coisa. Primeiro, até que comunidade montar. Eu acho que é importante também você saber disso, sabe? Então, qual é a sua dor? A sua dor vai te mostrar o que você pode fazer pelo outro. A Web3 é mais sobre o que você faz pelo outro do que o outro faz por você, sabe? Na Web3, bom, poucos cases eu conheço, assim, que iniciaram, tipo assim, a galera dando uma grana e a pessoa vendo o que ia fazer. Não, pelo contrário, a pessoa primeiro batalhou muito, depois viu a grana vindo. Então, eu acho que é isso, a dor primeiro. Você vai conhecer, você vai saber o que é criar, né? O que criar nessa comunidade. E escuta o outro. Quem já está na Web3, quem está fazendo podcast, quem está fazendo spaces no Twitter, quem está fazendo lives no Instagram. Essas pessoas que estão lá, escuta essas pessoas. Elas podem te dizer muito mais do que elas estão falando, por exemplo. Às vezes a pessoa está falando para você, por exemplo, agora, cases. Web3. Cara, às vezes eu tô falando sobre case, mas, cara, tu pegou um negócio, cara, a dor dela é full, porra, essa dor aqui eu sei como eu solucionar. Então você vai pegando ali nas entrelinhas e isso daí vai te ajudando muito a construir. Ouve a comunidade, ouve as pessoas. Comunidade é todo mundo, né? Tipo, vou montar um perfil demográfico, eu disse, sei lá o quê. Cara, às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Na Web3 eu vou adiantando. Às vezes dá muito errado mesmo. Então, assim, monta para todo mundo e ouve. O que a galera quer? Putz, meu, eu quero muito que você monte um negócio no Discord. Cara, vamos montar. Como é que a gente faz? Como é que você acha? Eu posso ajudar. Sempre tem alguém que entende sobre aquilo. Muitas vezes as pessoas que dão sugestão para você da comunidade sobre alguma coisa, elas sabem como fazer aquilo. Então, vai ajudando, vai aceitando ajuda. Ajuda nunca é demais. Pede ajuda para o outro. Isso não vai fazer você ser menos empresário ou mais empresário. Então, acho que essas são as primeiras dicas que eu daria assim, para a pessoa, assim, sabe? E outra coisa, eu vou usar um pouco a frase da Adriana, assim, é enxergar um manancial onde tá tudo na seca, sabe? Você não vai chegar e falar, cara, aqui, meu Deus do céu, uau, né? Às vezes, para muita gente, vender água no deserto parece besteira, né? Para outras parece maior funcionamento. Então, assim, depende da ótica que você enxerga. Então, eu acho que tudo depende muito da ótica e o quanto você vai colocar fé disso, sabe? Eu acho que muito maior é a lista das pessoas que desistem do que as pessoas que perdem, que sofrem a derrota, digamos assim. Mas não deu certo o teu empreendimento, mas você foi até o fim? Às vezes não. Às vezes ela não foi até o fim, sabe? Então, assim, eu acho que é importante também a perseverança.
Gabi, realmente, qual é a tua dor? Cara, tem outras Gabrielas, outras Anas, outras Adrianas, outros José Marias aí, que sentem a sua dor assim, e às vezes você, com a sua dor, pode curar a dor de outra pessoa. Eu acho que esse seria o caminho que eu diria para todo mundo, assim. Não estou desconsiderando as listas enormes e maravilhosas de outros especialistas, que são listas que, cara, eu também sigo, assim, que são muito massas. Mas eu acho que também precisa existir um pouco de humanidade, humanização nesse processo. Que é uma coisa que está faltando. E dá para ser humano no meio de tanto robô. Dá para ser. Tá inspirada, Adriana? A Adriana tá ali, indo embora, indo Total, embora. nossa. Dá vontade de abraçar, assim, a Gabi. Ai, Gabi. Não, porque é um papo gostoso, né? A gente falar de cases, a gente quer olhar muito. Ah, é o business plan da pessoa, o que que ela fez para aquilo dar certo. E você está trazendo um outro lado aí de resiliência, de jornada, de novidade, e a gente fica extasiada. Eu, pelo menos, fico extasiada, sei que para a Adriana mais ainda, porque um dos focos dela é justamente ajudar pessoas com seus planos de negócio e a levantar as empresas e tudo mais. Então, eu acho que para ela esse histórico todo causa mais comoção do que em mim. Não sei se eu estou falando bobagem, eu acho que não. Eu conheço minha sócia. É isso aí, Ana. A gente tem que ir encerrando, já são Tem que meio-dia e encerrar. 15. Eu Gabi queria tem que almoçar, o horário dela é certo. o horário dela para ela ir fazer a caminhada. Meio de 15, tem 15 minutos ainda. Vocês têm 15 minutos comigo aí. Eu queria agradecer muito, muito, assim, o que você compartilhou com a gente, Gabi, e saber um pouquinho mais também da sua trajetória me fez ver o quão mais difícil foi, assim, do que eu imaginava que tinha sido. E pensar sobre isso também é sempre muito legal. Pensar sobre negócios que estão acontecendo na Web3 é muito legal. É o que eu e a Ana a gente gosta de fazer. Eu queria te agradecer muito. Com certeza eu vou te chamar depois para gente. Para quem não sabe, eu e a Gabi a gente mora em Santos e a gente Somos já se praianas, conheceu. somos caiçaras. Somos Duas caiçaras. caíças. E, enfim, vou te chamar depois para a gente comer aquele cheeseburger que você disse que ia me levar. Falei, vamos colocar na chamada do Meet, vamos Sim. fofocar. Ah, não, aqui não tem hambúrguer bom, gente. Faz comigo não, que isso é tortura. Aqui tem, pelo que eu vi. Eu tenho certeza que sim. Gabi, as palavras da Adriana são as minhas. É fabuloso sempre conversar com você. Quem vê o podcast vê só a gente aqui no podcast, mas a gente já fala bastante com a Gabi. É uma pessoa que a gente gosta muito no meio da Web3, é uma das pessoas que a gente sente prazer em conversar. Mais uma vez, um prazer e um bate-papo que foi super enriquecedor. Também agrega muito para a gente, tenho certeza que está agregando para quem está ouvindo e fica pensando, esse negócio de Web3 aí é bobagem, ou é isso aí. Então, muito obrigada, Gabi, por ceder o seu tempo e ser tão aberta, tão verdadeira, assim, com a jornada em si e o mundo de Web3. Ai, gente, eu agradeço. Eu adoro voltar aqui. Quando vocês chamarem, eu tô aqui, vocês sabem muito bem. É só marcar a data, a gente marca o rolê. Nem que eu seja em cima da prancha, mas eu gravo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigada mesmo por esse espaço. É sempre uma alegria muito grande ter pessoas que acreditam e investem na gente. Assim, eu acho que sempre essa troca, brother, é muito importante. Assim, é sempre um aprendizado. Toda vez que eu venho, assim, sou convidada, é sempre um aprendizado. Obrigada mesmo.